Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marcos Vinícius e atuo no Centro Espírita Allan Kardec, que fica lá na Jaiara. Também atuo no Grupo Espírita Caminheiros, que fica no Arco Verde. Em particular, a gente atua junto aos cursos de estudo sistematizado e de mediunidade. Teremos o maior prazer de recebê-los nesses cursos, se for do interesse. Acredito que a própria casa de vocês aí tenha esses cursos. É com muita alegria que eu atendo a mais um convite do Centro Espírita União, para que a gente possa estar juntos, mesmo que à distância, dando continuidade às atividades da palestra espírita. Uma atividade muito importante, que faz importantes esclarecimentos e chamamentos. Espero que dentro em breve já sejamos capazes de vencer esses obstáculos que a pandemia do coronavírus nos colocou, para estarmos reunidos presencialmente, próximos uns aos outros, para aquela nossa conversa onde possa haver uma interação maior. Mas enquanto não chega esse dia, enquanto estamos nesse processo, sejamos pacientes e agradeçamos a Deus os recursos que a tecnologia nos oferece para continuarmos as nossas atividades, não é mesmo? Mesmo que não podendo ir à casa espírita nesse momento, ou evitando o contato maior com as pessoas, principalmente aqueles que devem se cuidar mais, não vamos tirar de nós mesmos ou daqueles que não podem se aproximar mais das outras pessoas essa oportunidade, esse momento de estarmos conversando sobre um tema da doutrina espírita. E na noite de hoje, ou na tarde de hoje, não sei quando é que vocês vão passar isso, no dia de hoje, no dia que esse vídeo for ser apresentado, nós vamos conversar sobre isso mesmo, sobre a pandemia. Será que um dos sinais dos fins dos tempos, é um dos sinais do Apocalipse? É isso que foi... Ou no meio espírita a gente não fala muito de Apocalipse, mas qualquer um que já frequentou as casas espíritas ou meio espírita por algum tempo já ouviu falar aqui ou acolá, ou mais ou menos, mas já ouviu falar que a Terra está saindo de uma condição de provas e expiação, que é uma condição onde o mal predomina, e está almejando, se aproximando do momento em que se tornará um mundo de regeneração. E eu ouvi muito isso aí desde o início da pandemia, em março do ano passado, em março de 2019, e naquele início se falou demais disso, surgiram mensagens nas casas espíritas alhures aí pelo Brasil afora, pelo mundo, explicando que a gente estava ingressando num momento de regeneração, que era a transição planetária, enfim, tudo isso. E a gente fica aqui com essa preocupação de esclarecer aos irmãos e às irmãs o que é realmente a transição planetária que fala a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, assim como todas as outras doutrinas espiritualistas e até mesmo os materialistas, a doutrina espírita também tem lá suas explicações sobre o Apocalipse, que dentro da doutrina espírita recebe o nome de transição planetária, que é um nome muito mais adequado para o que vai acontecer. A tradição católica, a tradição evangélica, traz o nome de Apocalipse. Mas este processo de transformação, esse doloroso, angustiante processo de transformação, está presente em todas as culturas, em todos os credos religiosos, até mesmo no materialismo existe uma previsão para o fim do mundo. Você pode ver aí o Walking Dead,
pode ver os jogos de videogame todos com essas previsões de como vai ser o apocalipse. E uma previsão muito comum da gente ver, né, se você gosta de filmes como Resident Evil ou jogos como Resident Evil, uma das ideias é que vai ser uma pandemia, um vírus que vai causar o fim do mundo. E como estamos nesse momento de pandemia, de vírus, né, muita gente resgatou esse assunto. Então, para isso, para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante para o nosso entendimento, eu preparei, utilizando os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, já que nós estamos nesse tipo de palestra mesmo, né? Vamos usar os recursos que temos à nossa disposição. Então, preparei para a gente conversar um pouco, ou para eu apresentar para vocês, um pequeno vídeo, né? Explicando o Apocalipse, ou o final dos tempos, ou como a gente prefere na doutrina espírita falar, a transição planetária de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Em que pé que está isso? Nós estamos no processo. O coronavírus faz parte disso, né? Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, assistir o vídeo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem anotar as dúvidas. O vídeo é bom que você pode parar, dar pausa. Não é verdade? Você pode dar pausa, pode fazer suas anotações. Se você tiver uma dúvida que não ficar esclarecida até o final do vídeo, né? Você anota lá e me manda que eu terei muita alegria em responder, né? Caso tenha capacidade de fazê-lo, eu terei muita alegria em responder a dúvida que você apresentar sobre esse assunto, ok? Então assistam o vídeo e no final a gente volta para trocar mais uma ideia. Um grande abraço, vejam o vídeo e até o final. Desde o início dos tempos, a humanidade procura uma explicação para o início e para o fim do mundo. E sempre que um evento global abala o mundo, há quem se pergunte: será que é agora o início do fim? A ideia do fim do mundo transcende o tempo, culturas, nacionalidades, etnias e religiões, e até mesmo ateus e céticos de todos os matizes possuem suas teorias de como o mundo irá acabar. E a doutrina espírita, o que diz a respeito do fim do mundo? Existe um apocalipse na visão dos espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita? Vamos começar a responder essa pergunta buscando as palavras do próprio Cristo, registradas no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus explica aos apóstolos como será o fim do mundo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, encontramos um Jesus profeta, um Jesus que prediz dois acontecimentos separados. Primeiro, nos versículos de 4 a 14, descreve os eventos que irão anunciar o fim dos tempos. Depois, nos versículos de 15 a 28, confirma as profecias de Daniel sobre o fim de Israel e a grande dispersão dos judeus. Nos dois casos, usando fortes alegorias, descreve um cenário de angústia e sofrimentos. E nos versículos finais, recomenda estarmos preparados, vigilantes e atentos aos mandamentos de Deus.
Vamos então analisar os versículos de 4 a 14. Nesses versículos, Jesus diz que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Também nos diz que existirão fomes, pestes e terremotos. Ainda nos alerta sobre os falsos profetas que surgirão nesses tempos. E Jesus também nos avisa que muitos ficarão desencantados com o mundo. Muitos passarão a achar que não tem mais jeito. São aqueles cujo coração esfriará. Mas a mais intrigante de toda essa sequência de previsões é a última, a do versículo 14, que diz que depois de todos esses momentos de sofrimento, o Evangelho do Cristo será pregado em todo o mundo. E justo nesse momento de vitória do Evangelho, virá o fim. Como explicar esse aparente paradoxo? A doutrina espírita joga a luz e nos mostra a lógica dessa previsão do Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, o próprio Cristo afirmou que tinha muito mais a nos dizer, só não nos revelou mais porque não tínhamos condição de compreender. Mas disse que no futuro o Espírito de verdade viria nos trazer as revelações que seríamos capazes de compreender. Foi necessário o desenvolvimento global da humanidade para que chegássemos a um estado moral e intelectual que nos desse a chave para interpretar todas as predições do Cristo registradas no Evangelho. E assim, no tempo certo, surgiu o Espiritismo, a chave com a qual nos tornamos capazes de interpretar e compreender as predições do Cristo registradas no Evangelho. A chave do Espiritismo agora nos permite entender que, assim como o ser humano, o planeta e a humanidade que o habita têm seus ciclos. O planeta já teve sua gestação, infância, adolescência e fisicamente já chegou à idade madura. A humanidade que habita nosso planeta já teve sua gestação, infância e adolescência. E agora dá todos os sinais de entrada na idade adulta. Um novo ciclo se aproxima, e todas essas tensões e angústias que testemunhamos são os sinais de que são chegados os tempos. Não haverá cataclismos físicos, pois o planeta já está maduro. Não haverá apocalipse zumbi ou terceira guerra, pois já temos inteligência suficiente para evitar isso. Existirão aqueles que não querem crescer, que não querem chegar à fase adulta, e eles perturbarão os demais, e o mundo mergulhará em grandes embates morais. Mas no fim, a lei de Deus passará a ser praticada pela maioria. E para aqueles que se recusam a crescer e que se recusam a entrar nesse novo estado evolutivo, será o fim, assim como previu Jesus no livro de Mateus, capítulo 24. Mas, se não haverá cataclismos físicos, se não haverá uma pandemia, se não vai ser uma guerra nuclear,
Como vai ser o fim? A chave desse segredo é a reencarnação. É necessário entender que a evolução da condição planetária se dá através de um processo. E esse processo de mudança já começou. É um mecanismo muito simples que será utilizado: a reencarnação. Assim como os governos terrenos faziam outrora, o governo do planeta já seleciona os espíritos que, por sua persistência no mal, não têm mais condições de encarnar na Terra. Já estão na fila de embarque para serem transportados para outro orbe em condições mais atrasadas. E lá, além de auxiliarem o desenvolvimento do novo lar, irão obter as oportunidades de progredirem moralmente, para que, quando tiverem condições, voltem para o amado planeta Terra, onde estarão seus entes queridos. É como uma arca de Noé, só que dessa vez invertida, pois lá embarcarão aqueles que não têm condições de ficar. E lá haverá choro e ranger de dentes. E quando essa barca vai partir? Essa é uma informação que nem o Cristo sabe, mas, como ele mesmo alertou, devemos aprender com a parábola da figueira. Isso quer dizer que quando vemos nos céus todos os sinais de que se aproxima uma tempestade, devemos ser vigilantes e nos preparar para a tormenta que se aproxima. Devemos selar as portas e janelas, devemos preparar um lugar seguro e com energia e provisões. Devemos ser prudentes e vigilantes, pois mesmo não sabendo o momento exato que a tormenta vai chegar, nós já temos todos os sinais e todos os avisos de que ela está próxima. No plano espiritual, aqueles que não regressarão já causam tumulto e agitação. Enormes embates de ideias e ideais se espalham em todo o planeta. O mal resiste com todas as suas forças, percebendo que seus dias estão contados. Mas são chegados os tempos. O juízo, a separação, o choro e o ranger de dentes estão às nossas portas. Meus irmãos e minhas irmãs, usemos a doutrina espírita como uma lanterna que iluminará a nossa travessia nesse momento de transição planetária. Preparemo-nos, estudando a doutrina espírita, fazendo o bem, praticando a caridade, compreendendo o Evangelho, enchendo os nossos corações de confiança e amor em Cristo Jesus e Deus. Preparemo-nos e assim, seja qual for o momento da transição, seja qual for a ocasião, estaremos prontos, não somente para atravessar as angústias e os tormentos, mas também para servir ao Cristo
na tarefa de auxiliar e conduzir todos aqueles que ainda titubeiam nessa jornada, mas que têm o coração inclinado ao bem. E que Deus, do alto da sua misericórdia infinita, nos abençoe a todos nessa jornada. E que estejamos nós aqui no plano físico, ou estejamos nós reunidos na pátria espiritual, que fiquemos todos juntos na alvorada da nova terra, planeta de regeneração. Que assim seja. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, né, onde nós falamos e deixamos claro que o processo de transição planetária é um processo. Então, o coronavírus ou a pandemia do coronavírus não é o momento da transição planetária, né? Esse processo de transição planetária já nos dão conta as mensagens que nós recebemos do plano espiritual. Ele já iniciou tem algum tempo e ele consiste basicamente no mecanismo de não deixar reencarnar aqueles que não têm mais o padrão vibratório ou uma compatibilidade evolutiva com a Terra que está a vir pela frente, né? Quem seriam essas pessoas? Aquelas pessoas que priorizam mais a matéria do que o espírito, né? As pessoas que desviam de verbas, que cometem corrupção, que cometem crimes de intolerância, que não sabem respeitar a natureza, nem o planeta em que vivemos, priorizando acima de tudo a satisfação dos desejos pessoais e o predomínio do mal, o desrespeito às leis de Deus. Todas essas pessoas, né, que se enquadram nesse quadro de desrespeito à lei de Deus, que apesar de todas e das inúmeras oportunidades que tiveram de se modificar, ainda continuam persistindo nesse desvio da lei, não terão mais oportunidade de encarnar no orbe, né? Isso é um processo. É importante entender que isso é um processo. Não é agora, durante a pandemia, que nós vamos magicamente nos transformar. Isso é um processo, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, na última questão. As gerações futuras, né? As gerações futuras virão depuradas. Cabe-nos então vigiar nós mesmos, os nossos pensamentos, diante desses inúmeros embates morais que aparecem diante dos nossos olhos, que a sociedade nos mostra com tanta intensidade, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Diante desses grandes embates morais, como que eu penso, como que eu ajo, né? Qual que é a minha ação, qual que é o meu pensamento? Qual é o mundo que eu quero estar?
E diante da lei de Deus não adianta ter hipocrisia. Nós temos que ser honestos conosco mesmos, né? Nós temos que entender que um novo mundo se aproxima e que a velha forma de pensar, ela não tem lugar nesse mundo. E resta-nos então questionar qual que é a minha forma de pensar. E não basta você querer se eximir de culpa dizendo que não fez o mal, porque todos nós sabemos que não basta não fazer o mal, é necessário também fazer o bem. E já tem uma célebre frase aí de autores famosos que ela é repetida, modificada aqui e acolá, mas ela diz o seguinte: para que o mal triunfe é necessário apenas que os bons fiquem calados, fiquem quietos, que os bons não ajam. Então não basta você ter o bem no seu coração, mas se você é isento, se você fica calado, se você não age em favor desse bem, você também não está na frequência vibratória do mundo que virá. No mundo que virá, a frequência do bem ela tem que sair do coração, do pensamento e se transformar em ação. Então nós devemos nos questionar: como que eu me comporto? Qual que é o meu pensamento? Nessa crise aí do coronavírus, como foi que eu me comportei? Que mensagem eu transmiti? Que ação eu realizei? E não vale ficar aqui falando de ação de postar texto em rede social, porque isso não é ação, isso é falar, isso é expor o pensamento. É válido? Claro que é válido, mas muito mais válido é uma ação. Nós vemos aí inúmeros exemplos de pessoas que falam, mas não fazem nada. Será que eu sou uma dessas pessoas? É claro que, de acordo com Jesus, que não saiba a mão direita que faz a esquerda, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou testemunha das minhas próprias ações. Então, diante da pandemia do coronavírus, que fez aflorar inúmeros dilemas morais, não somente na nossa sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, qual foi o meu comportamento? Qual foi a minha ação? O que eu fiz de positivo em prol da caridade, em prol do bem, em prol do amor ao próximo? Qual foi a minha frequência vibratória? Qual foi o meu tônus vibratório? Foi algo conciliador? Foi algo acusador? Foi algo neutro? Eu não quero me envolver em questões. Como foi que eu me comportei? Então, o coronavírus, né, essa pandemia mundial, não é durante essa pandemia que agora já está quase sendo resolvida com o afloramento ou o surgimento das vacinas que vão chegar aí, já chegaram, né? Daqui a pouco vão estar sendo distribuídas em massa. Acabou a pandemia do coronavírus, outros problemas virão, mas os dilemas morais que ficaram, os desvios de recursos que deveriam ser utilizados no bem, na saúde, na educação, os desvios provocados pela corrupção, onde a matéria está acima do espírito. Nós sabemos que esse tipo de pensamento não encontra mais lugar na terra que virá. O mundo de regeneração, nós sabemos, não será perfeito, mas será um mundo onde o bem prevalece, onde os pensamentos do bem prevalecem e onde principalmente as ações do bem prevalecem. Então fica aqui o convite para a nossa reflexão pessoal. Durante esses dias, esses meses ou esse ano inteiro em que fomos forçados a nos afastar de um contato mais intenso, a ficar mais recolhidos
em nossas casas, ou mais ou menos, conforme as obrigações de cada um. Mas não deixou de ser um momento sim de reflexão. É claro que não é a transição planetária. A pandemia do coronavírus não é a transição planetária. Não é sequer o ingresso na transição planetária e está longe de ser a saída do processo de transição planetária. Nós estamos mergulhados no processo de transição planetária. E todos aqueles espíritos que já sabem que não vão retornar, eles ficam pululando ou ululando na psicosfera do nosso planeta, interferindo no pensamento geral, de modo a trazer distúrbios, perturbações, na intenção de levar mais gente com eles para a arca de Noé invertida que nós falamos. Nós outros é que temos que ser vigilantes com os nossos próprios pensamentos e ações, nos preocupar conosco mesmo, porque a doutrina espírita nos ensina que, se quisermos mudar o mundo, o primeiro passo é mudar a nós mesmos. Não adianta querer mudar o outro. Então, vigiemos os nossos pensamentos, tenhamos ações propositivas, positivas no bem, por mínima que seja, mas que façamos o bem, que pensemos o bem, que espalhemos o bem, que tenhamos sabedoria de nos comportar diante dessa onda frenética e nervosa que se espalha das disputas de poder que giram em torno de todos os assuntos, não só em nosso país, mas no mundo inteiro. Há uma intensa briga pelo poder, talvez como se fosse aquela pessoa que quer sorver a última gota da última garrafa de álcool para ter a última sensação ainda do perfume da matéria, porque sabe que em breve não estará mais aqui a usufruir dos recursos oferecidos pelo planeta. E nesse debate frenético, nesse apego intenso aos prazeres e às sensações promovidas pela matéria, briga até as suas últimas forças pelo poder efêmero e passageiro. Então nós temos que ter a sabedoria de saber nos comportar nesse mar de disputas, de angústias, de sofrimentos, pensando no bem, agindo no bem, com a prudência de quem já percebe os sinais da transformação que está por vir, de quem já percebe que no mundo de regeneração que se aproxima, muitos comportamentos não serão mais tolerados pela sociedade global. E todos aqueles que não estão condizentes com a nova forma de pensar, com o novo estado evolutivo do planeta, lá não poderão permanecer. Essa é a lei. Até os humanos já usaram dessa lei. E essa lei vai ser utilizada com aqueles que não têm um padrão vibratório. Não nos enganemos, e mais uma vez, que fique a lembrança de que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque a omissão também é um crime na lei de Deus. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Eu rogo a Deus que nos abençoe a todos. E aqueles que tiveram a dor da separação em suas famílias, que a doutrina espírita console, sabendo que essa separação não é definitiva. Que nós estamos nesse processo de transformação e que em breve nos encontraremos no mundo renovado. Estejamos nós aqui no corpo físico, estejamos nós no plano espiritual, que
possamos estar juntos e que o Espiritismo sirva-nos de lanterna para conduzir-nos a esse novo mundo, a essa terra de generação. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus Cristo, nosso irmão maior, nos abrace num abraço fraterno e amoroso. Fiquem com Deus e até a próxima.